nós vamos continuar realizando as atividades da página 23, referente à entrevista que a gente acabou de ler da Ruth Rocha, tá? Se você precisar, recupere o vídeo anterior, ouça novamente, acompanhe a leitura da entrevista que foi feita com a Ruth Rocha para você poder responder essas perguntinhas que eu vou trazer para vocês. Esse daqui a gente já fez no outro vídeo. Agora nós vamos começar com uma série de questões, tá? Eu vou ler para vocês, eu vou ler tudo corrido, um atrás do outro, e vocês vão parando o vídeo ou voltando o vídeo para ouvir novamente e entender o que está pedindo para vocês poderem responder certinho, ok? Então vamos lá. Por que o texto recebeu esse título, A Encantadora de Crianças? Por que vocês acham que ao falar de Ruth Rocha, sabendo quem ela é, o título da entrevista foi A Encantadora de Crianças? Expliquem com as próprias palavras, com as palavrinhas de vocês, escrevam nas linhas aqui do caderno Trilhas de vocês, ok? Sublinhem no texto, sublinhar é passar um traço embaixo, tá? Da palavrinha, né? Então, a gente quer que vocês sublinhem no texto os trechos em que Ruth Rocha fala sobre as histórias contadas na infância dela. Então, volta lá no texto novamente, vocês vão sublinhar não só as palavras, mas o trecho todo em que a Ruth Rocha, na entrevista, fala sobre as histórias contadas na infância dela. Isso está no texto, tá na entrevista, eu lembro. Na página 24, a perguntinha D diz assim: a autora acredita que as palavras difíceis devem aparecer nos livros infantis? Por quê? Então, olhem novamente na entrevista que ela respondeu essa pergunta. E Ruth Rocha disse: tenho 1000 histórias voando por aí que quero escrever. Explique como a autora faz para escrever uma história. Qual é o processo de construção da história, né? Como que ela contou que ela constrói uma história? A letrinha F. Releia este trecho do texto. Vou reler com vocês. Formada em Sociologia e Política, Ruth Rocha conquistou parte de seu repertório nos 15 anos em que atuou como orientadora educacional no Colégio Rio Branco, em São Paulo. Depois de escrever artigos sobre educação, passou a colaborar com histórias para a então recente revista Recreio, em 1969. Por que esse trecho aparece no início do texto? Por que vocês acham que esse pequeno trecho, ele aparece no início do texto? Essa resposta vocês vão encontrar nem tanto na própria entrevista, mas naquela explicação que nós demos sobre o que é uma entrevista. Deem uma lida novamente que vocês encontram essa resposta lá. Já estou dando muita dica, hein? 2. Observe com atenção os trechos abaixo. Língua portuguesa. Como em Marcelo, Marmelo, Martelo, a senhora criava palavras quando criança? Sua narrativa é econômica, simples e direta. Como é seu método de produção? Preocupa-se em evitar palavras difíceis nos livros? O que essas 3 perguntas elas têm em comum? O que elas têm em comum? Leiam, releiam, pensem. O que essas três perguntas, esses 3 trechos, eles têm em comum? O que é uma coisa em comum, né? Desses trechos, desses 3 trechos, o que eles têm de parecido, ou que é tem a mesma coisa, tem a mesma ideia, foi feito pela mesma pessoa, não sei, né? O que é comum nessas 3 perguntas? O que aparece, né, igualzinho nessas 3 perguntas? B. O que indicam as palavras língua portuguesa que aparecem no início dos trechos? Eu, sem querer, respondi essa pergunta para vocês no vídeo falando para vocês, explicando. Então,
Se quem prestou bastante atenção ao que eu falei no vídeo, eu acabei respondendo essa pergunta. O que indicam as palavras língua portuguesa que aparecem no início dos trechos? Vamos lá, terceira perguntinha. Veja outro trecho. Ruth Rocha. Na minha família, a gente brincava muito com palavras. Meu pai dava corda, sempre contava as histórias do poeta Emílio de Menezes. O que indicam as palavras Ruth Rocha que aparecem no início dos trechos? Em todos os trechos da entrevista aparecem Ruth Rocha ou então língua portuguesa, né? Essa foi a pergunta anterior. Então, a palavra língua portuguesa, o que ela indica, né? O que essa palavra indica no início do trecho? Essa é uma pergunta anterior. E aqui está perguntando o que estar escrito Ruth Rocha significa nesse início do trecho. Escrevam com as suas próprias palavras aqui nessas linhas, ok? B. Se você tivesse de ensinar alguém a organizar uma entrevista, o que diria para explicar a essa pessoa? Se precisar voltar à entrevista escrita por Ruth Rocha para rever se precisar, aí vocês revejam tudo que nós vimos até agora, né? A entrevista escrita com a Ruth Rocha, o que é uma entrevista, para vocês recuperarem, reverem quais as características de uma entrevista para vocês responderem aqui. Então, suponhamos que vocês têm que organizar uma entrevista, ensinar alguém a fazer uma entrevista, né? Como que vocês ensinariam essa pessoa? O que uma entrevista tem que ter? O que ela não pode faltar, né? Então, escrevam nessas linhas aqui. Na atividade 4, nós vamos deixar para a próxima semana, ainda sobre entrevista, né? Para essa semana vocês têm bastante coisa para fazer. Então, bom trabalho, bom estudo, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!